tinha linha telefônica, não tinha nada. E a gente fez essa organização de mulheres, né, e sentimos a necessidade de discutir também o nosso papel de mulher, enquanto dona de casa, enquanto mãe, enquanto mulher trabalhadora. E daí nasce, né, se cria o movimento de mulheres dessa região, que mais tarde se reúne ao movimento de mulheres que tinha no centro da cidade, e nós éramos conhecidas assim como as mulheres de pé de chão, né? Porque eram as mulheres que vinham com os pés encardidos, porque tinha barro, né? Quando chovia tinha lama, mas a gente não se importava, a gente queria mesmo era fazer as nossas discussões, mas foi muito importante. E depois de uns anos, isso foi nos anos 80, e depois de alguns anos, em 94, nessa ideia de surgir a Casa da Mulher. Em 99, essa Casa da Mulher ela se tornou uma OSC, ONG, né? Agora OSC, e estamos nesse trabalho de atendimento às mulheres, né? Viemos mais para o centro da cidade, que a gente tem em várias regiões de Ribeirão Preto, viemos mais para o centro da cidade no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. E na casa a gente atende todos os tipos de situações, né? Todos os tipos de violências também, né? E a gente faz a triagem, algumas necessitam somente de algumas orientações, outras querem um atendimento maior, outras querem que a gente vá para a comunidade, olha, porque lá tem minha irmã, tem minha filha, tem um grupo de mulheres que não pode sair, você não pode ir até lá. E esse trabalho a gente realiza na Casa da Mulher, né? E, de repente, a gente encontra a Giovana, né? Ela chega na Casa da Mulher pedindo um estágio. Isso faz 5 anos, né, Giovana? Ela chega pedindo um estágio, a Giovana está conosco até hoje ela é coordenadora da casa. E a Silvia Diogo, ela era coordenadora, mas ela sai porque ela foi ser assessora da Judete, nós somos co-parlamentares do coletivo Judete Zilli, né? Na Câmara Municipal, mas assim, é um grupo de mulheres que continua se rodeando, se abraçando, se conversando, e partimos para outros espaços também. Vai se estruturando, vai ganhando espaço, vai conhecendo outras pessoas. Conhecemos você agora, que é muito importante, né? Ter conhecido o Oráculo. É um trabalho que a gente não conhecia, nem sabia que existia no Ribeirão Preto. E acho que é por aí mesmo que as nossas relações vão se ampliando. E nessa ampliação de relações, a gente vai se conhecendo, a gente vai anexando aos nossos grupos outras pessoas, né? E a gente percebe de que esse relacionamento ele é tão importante porque a gente passa a conhecer outros espaços também. E esse conhecimento de outros espaços faz uma diferença da nossa existência. A gente começa a perceber e saber e conhecer, né, que não somos somente nós que estamos angustiados, que queremos trabalhar, fazer a diferença dentro da cidade, e tem outros grupos que também têm esse papel. Né? Então, o oráculo ele foi importante para a gente. Né? Até hoje, discutindo com a Fafá está lá na Câmara também, né? Estava discutindo com a Fafá, ela falou, Adri, vocês vão fazer o trabalho com o oráculo, lógico que vamos fazer o trabalho com o oráculo, né? Tranquilamente, também. Foi muito bom a gente conhecer você, né? Queremos conhecer também as outras pessoas, né? Também do grupo, que é importante. E esse trabalho que a gente faz no Ribeirão Preto faz muita diferença. Uma diferença no sentido de que muitas mulheres querem conversar. Muitas mulheres elas querem falar das suas angústias, dos seus problemas, de que forma ela pode resolver as suas situações. E a gente faz esses encaminhamentos para diversos espaços, né? Que é Ministério Público, Defensoria Pública, o América da Violência, a Delegacia da Mulher. Temos também orientação, quando necessita orientações de voluntários na área jurídica. E temos também a área de psicologia, que é uma orientação, quer dizer, não é aquele trabalho que deveria ser, mas é a psicologia social, né? Porque isso é importante também desses relacionamentos com as mulheres. Né? Isso faz com que a gente sinta como é a nossa responsabilidade, porque nós estamos lidando com vidas. E quando a gente lida com vidas, né, a gente vê que a gente tem uma responsabilidade, que a gente tem um compromisso, que a gente não pode largar a mão dessa família ou dessa pessoa, e as mãos elas têm que estar ali dadas para uma orientação, para o empoderamento dessa pessoa, dessa mulher,
para que ela possa se fortalecer e também dar um encaminhamento para a sua família. Né? Eu acho que é aí que entra a psicologia também, né? Nessa orientação, nesse trabalho de fortalecimento das mulheres. Né? Então, eu gostaria que a Giovana mais fizesse essa colocação, Giovana. Boa noite. Bom, primeiro, acho que a Adria falou muito bem sobre a importância do projeto para casa, né? Essa parceria é muito importante, porque é uma falha que a gente tem dentro das políticas sociais de Ribeirão, né, do município, que a gente atendia as mulheres na ONG e não tinha onde encaminhar quando a gente vê a necessidade dessa mulher ser acompanhada de uma terapia, né, de uma psicoterapia. Muitas chegavam na ONG tomando medicamentos, mas não faziam a terapia. Então, estavam mais dependentes do medicamento. Então, eu acho que essa parceria é incrível, é o que faltava mesmo para gente. São poucos os espaços no município que tem esse serviço de atendimento, de psicoterapia, e a demanda é muito grande. Muitas mulheres que a gente recebe, não só as mulheres que sofrem violência, mas as que quando a gente vai nas comunidades, que a Casa da Mulher ela faz um trabalho dentro das comunidades, que é muito importante em Ribeirão, que a gente empodera as mulheres, empodera todos os moradores lá sobre as questões do machismo, contra o machismo, levando o feminismo para que exista igualdade, né, na sociedade, buscando sempre. E esse trabalho, quando a gente começa a ir nas comunidades, percebe-se a necessidade que esses moradores das comunidades têm de fazer uma terapia, de procurar um atendimento, porque muitos eles são encaminhados para psiquiatras e tem esse foco quando pensa em saúde mental em medicamento, em psiquiatra, e esquecem que tem um outro ponto que é a psicologia. Então, o projeto com o Oráculo, em parceria com o Oráculo, ele está trazendo para a gente a possibilidade de trabalhar esse outro ponto, que tem defasagem dentro da sociedade. Então, para a gente, para a Casa da Mulher, é muito importante. Na Casa da Mulher, a gente tem o atendimento psicológico, mas é o psicossocial, então ele não é voltado para terapia. Claro que muitas vezes a gente tem que trabalhar isso um pouco com as mulheres, porque não tem para onde encaminhar. Durante esses 5 anos, a gente ficou meio de mãos atadas em abandonar essas mulheres de novo na sociedade, então a gente tinha que trazer um acompanhamento para elas. Tentava buscar o CAPS, mais a ajuda do psicólogo do CAPS, mas lá também a demanda é muito grande e eles não valorizam tanto essa questão da violência doméstica, por achar que ele não é tão grave quanto os outros casos que eles têm para atender. E então a gente, com essa parceria, acredito que a gente vai trazer para as comunidades, para as mulheres que a gente vai atender, muito mais qualidade de vida. A saúde mental é muito importante para a qualidade de vida dessa mulher. Então, eu agradeço muito o Oráculo por ele ter topado essa parceria com a gente, que é de grande importância para casa. Ô, Giovana, nesse tempo que você esteve à frente, né, também de fazer essa psicologia, esse trabalho psicológico social com as mulheres, quais as violências que você detectou nessas mulheres? A maior violência dessas mulheres é a violência psicológica. Todos os casos de violência que a gente atendia, às vezes não chegava em violência física, mas sempre tinha violência psicológica. O, o relacionamento abusivo, ele traz muitos prejuízos na saúde mental da mulher. Ela cria uma dependência muito grande do agressor. E o trabalho que às vezes precisa ser feito para essas mulheres é justamente retirar essa dependência, para ela aceitar, entender que ela não é dependente desse homem emocionalmente, que ela consegue viver sem ele. E aí esse é o trabalho que a Casa da Mulher sempre fez no frente à questão da violência.
Então, a gente trabalha os pontos focais, mas como as questões da dependência emocional, as questões da baixa autoestima, que são características de um quadro de violência, quando essa mulher sofre violência. Mas tem muitas vezes que essa mulher tem outras questões que é só uma terapia. E lá na casa a gente não conseguia atender, a gente encaminha, mas lá a gente não consegue atender porque é uma demanda que é mais longa, e a gente tem muitos atendimentos para fazer e um quadro pequeno de funcionários para atender. Mas quando a gente percebe esses tipos de violência, normalmente quando a mulher chega na casa, ela chega com as questões psicológicas, a violência psicológica está em todos os tipos de violência que a gente recebe. Mas a maior parte é física, né? Na casa da mulher a gente recebe, elas já estão lá no quadro de violência física. Elas normalmente se percebe a violência mais quando chega na parte física. Viu? Para a gente perceber, quando a Giovana ela coloca, né, de retirar, fazer um trabalho de retirar a dependência e trabalha mais os pontos focais dessas mulheres, a gente detecta também todos os tipos de violência, né, Giovana? Desde o abuso sexual, né, em crianças e adolescentes, das mães, traz essa preocupação da filha foi abusada pelos próprios, às vezes, parentes próximos, pai, irmão, né, ou tios. A violência física, psicológica, é aquilo que a gente mais detecta na casa da mulher, mas o maior foco ainda fica na violência psicológica, né? A ponto de algumas mulheres não conseguirem nem mais trabalhar. Agora, o que a gente sente em tudo isso também, né? Quando essas mulheres elas chegam na saúde, na área da saúde, né? Vai para o psiquiatra, e ele detecta sim a violência, porém, não existe um trabalho onde venha trabalhar a questão da saúde mental, né? Não tem um trabalho de psicologia para que essas mulheres entendam, né, de que forma elas podem sair desse relacionamento, sair dessa dependência, sair dessa violência. E essas mulheres, elas, aliás, a área médica, ela faz o quê? Ela oferece, ela receita medicamento para depressão, medicamento para dores, medicamento para dor de cabeça. Chega a ponto de a gente ter uma mulher tomando num dia só mais de 10 medicamentos. E essas mulheres, elas ficam dopadas, elas não conseguem mais trabalhar, têm um raciocínio muito confuso, né? Porque ela sendo dopada, ela fica sem condições de dirigir sua própria casa, de encaminhar seus filhos para ou para a própria escola, ou para ter uma conversa mais franca com os filhos. E essa preocupação nós temos, né? Porque quando essa mulher vai se curar, ela vai viver a vida inteira de medicamentos, sabe? Vai viver a vida... Fala, Giovana. Saúde mental, eu acho que quando é levado para o psiquiatra realmente ele vê a questão na parte dele, que é oferecer o medicamento para sanar o problema ali imediato. E esquece de olhar a história em si como um todo, e como também a gente tem dentro da sociedade de Ribeirão Preto, no município, um número muito pequeno de psicólogos trabalhando na rede pública, e não tem como atender a demanda toda. Eles colocam os casos mais graves. E aí o medicamento fica controlando essa mulher vive, começa a ter uma dependência do medicamento, e isso passa a trazer para essa mulher, eu acho que mais problemas do que benefícios. Porque essa mulher, foi o que a Adri falou, ela fica tão dependente, às vezes ela está tão dopada com tanto medicamento, que ela não consegue mais ser um ser, fazer nada, não consegue ser mãe, não consegue ser ela, não consegue ser profissional, não consegue sair para trabalhar. Então, ele, na verdade, esse sistema social de trabalhar a saúde mental atrapalha mais do que ajuda essa mulher que sofre violência. E muitas vezes é mais necessário o acompanhamento psicológico do que necessariamente o acompanhamento com medicamentos. É importante o medicamento? Existem muitos casos que precisa? Existe. Mas nem sempre é necessário. Às vezes, só uma terapia, como a gente já viu dentro lá
da ONG, só uma terapia consegue ajudar essa mulher a sair desse quadro, dessa depressão, às vezes elas criam crise de ansiedade por causa da violência, né? Então, só com a terapia, às vezes ela consegue sair desse transtorno sem precisar tomar nenhum medicamento. E isso não é focado dentro do sistema público de saúde, é focado mais em médicos, em psiquiatras, e isso atrapalha muito nessa questão. Então, para vocês entenderem o seguinte, né? Porque a quarta mulher, além da gente fazer o nosso trabalho interno, nós fazemos o trabalho comunitário. E como é que nós chegamos nessas comunidades? Geralmente a mulher, conhecia a casa, né? O nosso trabalho através de uma amiga que tinha ido na casa da mulher, ela era indicada para ir até a casa, a gente fazia o atendimento, realizar os acompanhamentos. Porém, muitas diziam, só que na minha comunidade tem muitas mulheres que querem vir até aqui, mas não tem como chegar, porque não tem o dinheiro para pagar o ônibus, está desempregada, né? Aí passamos a conhecer essas mulheres, em uma comunidade, passamos a conhecer essas mulheres e elas deram fizeram uma proposta para cada mulher. Por que você não vem aqui pelo menos uma vez por mês para conversar com a gente? Vamos estar conversando. Né? Geralmente, nós começamos com uma roda de conversa com 5 mulheres. Essas 5 foram aumentando daqui, depois do mês, aumentou para 11, depois aumentou para 12. Chegou o momento que a gente tinha umas 40 mulheres na roda de conversa. Né? Qual é a importância dessa roda de conversa? É justamente essas mulheres estarem colocando os seus problemas, porque elas não tinham para quem falar, ela não tinha com quem conversar. Geralmente era para uma amiga, mas ela não tinha os encaminhamentos, ela não sabia para que rumo ela tinha que tomar, como que ia ser a vida dela. O desabafo era entre elas mesmas. Quando passamos a conhecer, na roda de conversa, e as comunidades é interessante, é importante também, que é uma outra realidade. Uma realidade que está muito distante de quem mora no centro da cidade, de quem mora no asfalto. Não vou falar nem distante do centro, de quem mora no asfalto. A realidade é completamente diferente, é outro tipo de vida, são outros tipos de relações, porque a comunidade ela se une de uma forma que ela se autodefende, né? E ali elas convivem entre eles, essa população, esses moradores convivem entre um defendendo o outro. É uma forma de realmente eles se relacionarem. Aí tem a mãe, que é vizinha, a tia, a comadre, a madrinha, o compadre, a sobrinha, eles vão se relacionando dessa forma, um chegando perto do outro, construindo sua casa, e ali é como se fosse uma autodefesa. É interessante esse tipo de relacionamento. E, geralmente, essa comunidade, como, por exemplo, a locomotiva, a maioria do pessoal é do Maranhão. Aí, quando você vem aqui, tem uma comunidade aqui perto aqui da Anhanguera, perto aqui do Recreio Anhanguera, onde a comunidade também é do Maranhão, mas é do Coró. Coró é como se fosse um quilombo, uma região como se fosse um quilombo do Maranhão. Então, o pessoal que vem do Coró, eles vêm tudo para essa comunidade aqui perto da Anhanguera. E a outra comunidade, que é do Maranhão, é outro tipo de cidades do interior do Maranhão. E assim são as comunidades, né? Muita gente do norte, nordeste, né? De São Paulo a gente vê poucas pessoas, são mais migrantes, né? E isso faz com que eles se relacionem entre eles com uma autodefesa. Então, um ajuda o outro. Nenhuma criança de comunidade passa fome, porque se a mãe sai para trabalhar e não deixa comida, o vizinho alimenta. Com o pouco que ele tem, ele divide. E essas mulheres, né, quando a gente chegou até a comunidade, ela sentia essa falta de conversar com alguém. Como é que a gente pode fazer? Para onde a gente pode ir? Como é que eu vou resolver o meu problema? Foi quando nós começamos as nossas primeiras rodas de conversa. E a Giovana passou aí também nas comunidades, com essa roda de conversa, a Thais, a Silvia, eu. E hoje nós somos uma roda de conversa, nós temos 4 comunidades, não temos pernas para ir em mais comunidades. De vez em quando que a gente vai numa outra comunidade, né? Isso faz também com que a gente passe a ter um outro olhar
um olhar diferenciado para determinadas populações aqui dentro do Ribeirão Preto. Tem aquela que vai no seu trabalho psicológico com determinada finalidade, mas tem aquelas que querem também conversar, mas só que elas têm outro tipo de relações, outro tipo de problemas, outro tipo de informações. Né? E quando a gente começa a chegar perto, como a gente chegou agora perto do oráculo, passa a conhecer as pessoas, nós vamos passar a conhecer o grupo também, que é importante no nosso relacionamento, a gente vai, inclusive, encontrar até os próprios profissionais, que cada um tem uma tendência também. E o Bruno sabe disso, né? Como você já falou, Bruno, tem uma que quer trabalhar com mulheres lá na comunidade, tem outros que querem trabalhar em outros espaços, isso é legítimo, certo? Cada uma tem uma forma de trabalho, né? Isso é muito bom, sabe? Porque a gente passa também, além de conhecer comunidades, conhecer outras mulheres, a gente começa a sentir outro tipo de vida. Como é que a gente vai se relacionar com essas pessoas? Muitas vezes as pessoas querem somente um pouco de amor, querem só conversar para desabafar. Muitas nem precisam, né? A gente sente isso, né, Giovana? Que muitas nem precisam assim, do atendimento psicológico, elas querem desabafar. Não, nós queremos só ir conversar. E a roda de conversa é isso, né? Pode falar, Giovana. Não, eu acho que você falou tudo, Adria. Muitas mulheres, elas precisam de um espaço para elas, porque a rotina é corrida, só tem ela de adulta cuidando de várias crianças, chega tarde, e às vezes esse momento da roda faz com que ela consiga ter um espaço para ela poder falar, para ela ser ouvida, né? Porque muitas vezes dentro da comunidade, muitas comunidades têm ainda uma cultura machista, e a mulher não é ouvida, ou a voz dela não é tão significativa em muitas comunidades aqui de Ribeirão que a gente visita. Então, quando está na roda, essa mulher se torna importante, ela percebe sua importância, ela percebe que sua voz pode ser ouvida e que ela precisa falar. Então, isso traz força para essa mulher. Isso faz com que essa mulher se empodere, com que essa mulher lute pelos seus direitos. Então, isso é o mais bonito que a gente vê. E, às vezes, em 2 rodas de conversa que ela participa, a gente já percebe a mudança que só essa conversa fez com a postura dessa mulher, com a confiança dessa mulher. Então, é muito importante esse momento, né? Esse acompanhamento da ONG dentro das comunidades. Acho que é importante deixar o Bruno falar um pouquinho, né? Que a gente já está falando muito, Adi. Pode falar, Bruno. Não, estou achando muito bacana ouvirem vocês falarem também, porque é interessante e acho que esse é um dos maiores vieses que nós entramos com o projeto do Oráculo, é que o projeto entre nessas comunidades, entre nessas realidades e saia um pouco, principalmente, dessa questão muito elitista, né? A psicoterapia clínica, até se a gente for ver as tabelas de preço, honorários, né? Ela sempre foi uma questão muito elitista. Então, um dos vieses nossos, dos nossos parceiros, é que a gente possa justamente compreender essas realidades, estar dentro delas. Por isso que um dos projetos que a gente vem discutindo, que é entrar lá na Colomotiva, é entrar depois com esse projeto piloto em outras comunidades, para que nós possamos, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, compreender essa realidade que não nos é trazido pelos livros e tampouco nos é colocado dentro da sua complexidade. Né? Então, ouvindo vocês falando um pouco, eu acho que é muito interessante que, por exemplo, o que acontece muito nos CAPs, né? Que vocês falaram das mulheres que elas já vêm já com a medicação e elas já chegam como se estivessem dopadas. Né? Eu coloco que é o clássico exemplo da gente pensar que eu tenho uma infecção grave, essa infecção me dá a febre, e você trata o quê? A febre, não a infecção. Então, assim, você dopando, dando remédio para ansiedade, remédio para dormir, para depressão, mas a causa continua lá. E não há outra forma de se tratar essa causa, senão através desses grupos de apoio, desse poder falar, porque a psicoterapia em si é o poder falar de si, né, num ambiente onde ela se sinta acolhida, ela se sinta que
onde vai ser colocado aquilo, vai ser respeitado, principalmente a questão do sigilo, a questão do como ela pode ser aberta e sincera, às vezes em lugares que ela nunca poderia estar. Né? Então é muito interessante essas falas de vocês, porque elas nos trazem a realidade, né? E que nem eu ouvi algum comentário, acho que foi da Karina, que fala a questão assim, é difícil imaginar que seria grave para o CAPS, ponto de violência ser considerado uma questão de amor. Nós pensamos, por exemplo, dentro da psicologia clínica, até muito próximo a uma síndrome de Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo é aquela síndrome onde a vítima ela ainda permanece em defesa do próprio agressor. Né? Então, percebendo o quanto que isso é patológico, né? Que não basta apenas dopar a pessoa para que ela saia daquele ambiente ali onde que acaba sendo essa causa. Né? Então, esse empoderamento da mulher, esse trabalho psicológico com ela é fundamental para que a gente não trate só apenas a febre, a gente trate a causa. Né? É interessante nós pensarmos muito o quanto que a questão da violência doméstica em si, como ela vem sendo trazida, esses grupos de apoio, esse ouvir, esse escutar, faz com que ela se empodere. Então, isso vem muito dentro desse conceito que a gente está tentando trazer, que é o acompanhamento psicoterapêutico, né, para as comunidades, e com esse espaço que nós, do projeto, agradecemos demais, né, essa oportunidade que a Casa da Mulher está dando para nós, para que nossos profissionais, nossos parceiros, entrem e possam ajudar, né? Então, até podendo falar um pouquinho, o projeto do Oráculo é justamente trazer a psicoterapia para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que, em outra situação, em hipótese alguma, teriam um atendimento psicoterapêutico, e não é o psicoterapêutico do CAPS, que você vai lá uma vez por mês, a cada 3 meses, ou um atendimento psiquiátrico, que você vai a cada 6 meses e só troca a receita. Não, é alguém que vai estar ali com uma escuta técnica, né? Que já sai uma questão um pouco do grupo de amigos, mas é uma escuta terapêutica, né? Dentro, claro, cada profissional, cada parceiro tem a sua interpretação, né? Dentro das suas linhas de abordagem, mas que tem, assim, esse espaço para ser ouvido, para ser tratado, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Nós estamos fazendo um tratamento para essas pessoas que, de outra forma, seria muito difícil de buscar. Então, nós nos juntamos, né? Estamos juntando mais parceiros. Aqui já tem algumas que estão aqui, a Aline, a Jaqueline, né? Que são dos nossos grupos, dos psicólogos, que estão se propondo a fazer esse trabalho, né? Entrar dentro de uma ONG, entrar dentro de uma comunidade e poder fazer esse trabalho que de outra forma seria muito difícil. Né? Então, eu acho que assim, não só vocês têm que agradecer, somos nós que temos que agradecer, porque é uma oportunidade fantástica, tanto para o nosso desenvolvimento profissional, quanto para quando essa satisfação pessoal de você ver as vidas das pessoas se transformando. E aí eu gostei até de ouvir bastante, Adria, quando você colocou o início da Casa da Mulher, que afinal de contas são grupos de pessoas que tem o interesse de um bem comum, de um bem maior, que é você ver as pessoas transformando as suas próprias vidas, e você percebe que elas são capazes de se transformar por si só, basta um pequeno empurrão. Basta um juntar de forças, um juntar de parcerias, né, que é isso que a gente vem agradecer muito também, essa parceria, que daqui cresça para outros, para que a gente consiga acolher o máximo de pessoas possíveis, né? Que a gente que ele falou de 5 mulheres sejam 11, então que sejam de 5 psicólogas para 10, para 15, para 20, para a gente chegar ao máximo de comunidades possíveis e trazer um pouco desse acolhimento psicoterapêutico, que eu acho que é muito importante para a gente pensar em saúde mental, e não ficar apenas na saúde física, para a gente entender o ser humano em sua complexidade, né? E não só de um lado e ignorando todo o outro, porque é como se a gente pensasse que somos um corpo ambulante, sem coração, sem emoção, sem história, né? E nós vamos tratar, então, de abordar todos esses temas que fazem
nós sermos, afinal de contas, seres humanos, né? E estarmos aqui, afinal de contas, em comunidade, não vivemos isolados, não, estamos juntos nesse grupo de apoio, né? Viu, Bruno? Quando você coloca essa questão da síndrome de Estocolmo, a gente verifica também isso em algumas mulheres, né? Por exemplo, nós temos mulheres, principalmente as mulheres negras, que é até interessante a gente tocar nesse ponto. As mulheres negras, embora ela sofra violência doméstica, né, por parte de seus parceiros, elas não denunciam seus parceiros. São poucas aquelas que vão denunciar seus parceiros. Elas colocam, eu gosto dele, eu tenho certeza que ele vai melhorar, mas eu não vou denunciar. E a gente, eu pelo menos não entendia por quê, né? A gente via falar, mas na prática, né? Isso era até para mim era uma coisa diferente, né? E um dia uma colocou, sabe por que eu não vou denunciar? Porque eu tenho certeza que na hora que a polícia pôr as mãos nele, ele pode até ser morto, porque a polícia trata a gente de forma diferente. Então, isso faz também com que algumas mulheres elas se tornem tensas, né? E a gente está hoje com uma realidade, numa das comunidades, onde nós já fizemos umas 4 rodas de conversa nessa comunidade, onde somente no mês de março teve 2 feminicídios, teve 4 violências domésticas graves, espancamento de mulheres, e um assassinato. Isso foi em um mês. E essa comunidade ela está assustada hoje. E as mulheres começaram, não, você tem que fazer roda de conversa, vamos conversar, reunir as mulheres, porque eu não sei mais o que eu faço. Isso é a Associação de Moradores da comunidade, que é dirigida por uma mulher, né? E fomos até lá, conversamos com 2 mulheres somente, e elas falaram assim, eu acho que dá para a gente reunir as mulheres vítimas de violência aqui, embora nós estejamos assustadas, dá para a gente se reunir, pelo menos não é 5, 6. E isso fez com que a Associação de Moradores, né, que é a Crícia, que é da associação, ela reunisse pelo menos 5 mulheres. Só quando nós chegamos lá não eram 5, eram 11. 11 mulheres. E nessa conversa, cada uma colocou as suas realidades, as violências que elas sofrem com seus companheiros, não tem coragem de denunciar seus companheiros, né? E isso foi depois dos 2 feminicídios. E fizemos já 4 rodas de conversa, só que eu nunca tinha visto violência tão grande como aquelas colocaram. Cada uma tem violências extremas. E, pasme, todas são negras. As violências são extremas mesmo. É violência de estupro, o pai que estuprou as 2 filhas, estuprou a mãe, o padrasto que estuprou a filha da companheira, das meninas que sofreram violência, das adolescentes, das crianças, né? E nada disso foi denunciado pelo medo. Pelo medo. E quando chega na primeira roda de conversa, né, uma começou a conversa, a outra também. Quando chegou na terceira, todo mundo teve coragem de falar. Aí falou assim, não, vocês têm que voltar aqui também, que vamos fazer uma campanha aqui na comunidade. Queremos começar uma campanha da violência contra a mulher e depois queremos estender essa campanha para outras comunidades. Aí passamos a fazer contato com várias pessoas, né? Aí chegamos na Juí, a doutora Carolina Gama, que também está no grupo, tem o grupo da Efêmera, né? Da Efêmera lá do Fórum, que também está junto. Aí vieram psicólogos, fizemos reunião, inclusive, com a Patrulha Maria da Penha, porque nós estamos reunindo um grupo e fazendo com que essas mulheres conversem com essas pessoas para entender, né, de que elas possam se fortalecer e podem denunciar também a partir do momento que ela tenha assim, um grupo de pessoas em conjunto, porque sozinha elas não vão ter condições, aliás, não tem coragem de denunciar. Isso está sendo muito bom, certo? E muitas delas procuram. A Giovana já esteve lá, né, com mais uma outra psicóloga também lá no grupo, conversando com essas mulheres, e a gente percebe de que elas falam assim, gente, então vamos começar a se unir, vamos verificar de que forma a gente pode fazer para começar a denunciar todo mundo junto e de que forma. E a gente começou a levar assim, para elas algumas práticas que a gente conhece, que é do apito, né? É do celular, quando você sai para colocar o lixo na rua, de que forma você pode usar esse celular.
das práticas que já existem em outros movimentos a nível de Brasil, né? E hoje elas estão como realmente, nós estamos aí partindo para um começo de uma campanha da violência contra a mulher, e ao mesmo tempo também de verificar de que formas a gente pode chegar com psicólogos até essas mulheres, ou essas mulheres vêm até a psicóloga. É um outro trabalho que vamos ter que fazer, né? Porque alguns trabalhos, a maioria não consegue emprego, né? E hoje em Ribeirão Preto tem isso também, quando você fala que mora em comunidade, a maioria da população não quer dar emprego para esse grupo populacional, e a gente vê que essas mulheres também ela têm esse problema da saúde mental devido também a não ter o seu trabalho, não ter como estar tratando a sua família, principalmente na alimentação, né? Que é o mais grave também das comunidades. E quando a gente vê assim, um serviço de psicologia se dispor, que é o primeiro que eu conheço em Ribeirão Preto, que é o Oráculo, né, da forma que vocês estão querendo estar trabalhando, né, com as mulheres, né, e isso faz assim, dá um alento para a gente, que a gente sabe que não estamos sozinhas. E esse não estar sozinha é muito importante, sabe? Que a gente sabe que tem uma retaguarda, que tem pessoas que têm essa preocupação, principalmente quando você coloca essa questão, né, de colocar um preço acessível. Nós estamos preocupados agora, vamos arrumar padrinho para essas mulheres, que é importante, né? Certo? E a partir disso, né? E a gente estava conversando hoje no grupo também de 3 mulheres, já consegui uma madrinha hoje, é importante, né? A gente verificar se a gente tem sensibilizar os nossos relacionamentos para que elas também passem a cuidar. E esse cuidar, ele é tão importante, né? Que ao mesmo tempo fortalece a mulher que está precisando da ajuda e fortalece também a mulher que está procurando ajudar, porque ela sabe que ela está fazendo um trabalho onde ela vai também fazer uma diferença na vida de outras pessoas. Então, a gente tem que sensibilizar dessa forma, né, para quem a gente procura entender, né, que essa ajuda que ela dá é muito importante para salvar vidas, às vezes. Né? E isso faz com que a gente procure, né? Como a Silvia colocou hoje, vamos, o oráculo vai estar perto da casa da mulher. Sim, vamos trabalhar. Eu gostei muito da fala do Bruno, conheci o Bruno, que esteve na casa da mulher, tal, né? A gente se conversou, e isso faz com que a gente sinta de que a gente pode realmente fazer a diferença. E fazer essa diferença é importante para as muitas vidas, viu? E muitas mulheres que nós conhecemos, que a gente tem conversado com elas, saíram dos seus relacionamentos, tem mulheres que estão muito bem, mulheres que já fizeram a vida. Agora, o que é outra coisa importante que a gente faz também na Casa da Mulher? É o curso de promotora legais populares. A Cacá está aí, Cacá foi uma das nossas facilitadoras, né? E a Fabiana está aí também. E isso faz a diferença, por quê? Porque a gente começa também a mostrar para essas mulheres que nós não temos toda a sabedoria. A sabedoria está em todas nós. Todas nós temos saberes e temos que fazer essa troca de saberes, compartilhar esses saberes e também levar para outras pessoas aquilo que eu conheço. Né? Isso faz com que as pessoas também se fortaleçam. Isso é muito importante. Estamos no 3º ano das promotoras legais populares, né? E a Giovana também está fazendo curso, né? E a gente faz com que essas pessoas também elas levem essa ideia para outros espaços também da vida delas. Isso é importante. E hoje já temos uma, que é a Esther, né? Que ela está muito bem na vida dela, se refez a vida dela, e hoje ela está fazendo um curso de promotora legais populares na cidade onde ela mora. Isso é muito importante para a gente. Falar, Giovana? A Fafá queria falar, né? Isso. Fafá. Fafá? Nossa, calma. Um pouquinho de dificuldade aqui com o áudio. O trabalho da ONG é um trabalho bem complexo e muito importante, de grande relevância, né? E nós passaríamos horas aqui falando sobre o trabalho, a casa que já tem mais de 30 anos, né? Então, assim, tem muita história. Realmente, nós vamos ter que marcar
várias lives para poder colocar o quanto que essas mulheres já fizeram e estão fazendo e farão, né? Então, a Adria, Silvia, Judete, elas iniciaram isso e estão passando para nós que somos mais novas, eu, Giovana, Thaís, né? E é um trabalho que a gente tem muito amor, é um trabalho que a gente tem muito cuidado, é um trabalho que é altamente relevante para a nossa sociedade. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho o Bruno, eu queria ouvir um pouquinho sobre a temática, Bruno. Estou aqui grudada, querendo saber que tipo de. Quais são os amores em tempo de pandemia. Eu preciso saber como continuar amando na pandemia. Queria muito poder te ouvir e vou confessar que estou com muita dificuldade de amar na pandemia. Muita dificuldade, porque nós mulheres, e aí as meninas que me conhecem sabem, eu sou totalmente toque, totalmente abraço, totalmente beijo, e isso está me deixando desgastada, está me deixando doente, está me deixando cansada de falar só pelo WhatsApp ou falar só pelas mídias. Então, por favor, Bruno, diga-nos qual a melhor saída. Obrigada, meninas. Obrigada, Fafá. Fafá, se eu soubesse a melhor saída, eu acho que eu estava milionário, viu? Mas do que a gente propôs, né, desse tema de hoje, de falar, por isso que no começo aqui, eu ainda comentando um pouquinho com a Adria, até a escolha de colocar o amor no plural, né? Para a gente repensar as relações humanas que nós fazemos. Não só a questão do casal, né, mas a gente pensar em todas as relações que nós fazemos durante a nossa vida e que vão acontecendo, né, e que essa pandemia, esse momento contemporâneo nosso, transformou em tantos pontos, né? Mas é interessante, inclusive, a gente pensar que eu tenho dificuldade em amar. Sim, porque o amar, no fundo, é o estar junto, senão é simplesmente um amar ideal, é um amar platônico. É um amar que não está dentro das relações das pessoas reais, está sempre no amar um objeto, no amar um ideal, né? E o que é interessante, porque estarmos no real significa estarmos presentes, estarmos convivendo, né? E nós não estamos sendo muito privados dessa convivência, né? E para fazer as reflexões, né, até para puxar um pouco o do oráculo, né, que é um termo grego, né, termo grego não é um nome grego, que é onde as pessoas, eu falo que é onde iniciou a psicologia em si, porque é onde as pessoas iam buscar, né, saber alguma coisa sobre a vida, saber alguma coisa sobre o destino, ou algum conselho de como viver melhor no momento que estava passando na vida dela, né? E o oráculo era sempre o lugar onde traziam as respostas, sempre em formas enigmáticas, de perguntas, porque não existe uma resposta, né? Voltando ao que você falou, se tem o jeito. Existe uma forma de cada um entender o seu momento, cada um fazer a sua reflexão em cima do que está acontecendo em si. É como se para cada pessoa, para cada situação tivesse uma resposta, e nunca uma resposta universal ou uma verdade universal. Não existe um amor certo, né? Existe a forma de amar que é onde você se sinta acolhido, que você se sinta bem. Né? Então é interessante se percebermos nesse movimento de estar sentindo-se bem no amor que você compartilha com alguém ou com as pessoas. E aí eu acho que é interessante, dentro disso, né, eu trouxe só alguns pontos, né, que o grego ele fala em 8 formas de amor, ou 8 formas de amar, mas eu vou me ater mais o que eu acho que a gente tem vivido mais intensamente, mudanças, né, que é o Eros, né, uma palavra tão clássica, né, que é o Eros, o amor de casal, aquele amor de paixão, aquele amor que arde, aquilo querer estar junto, né? E se nós formos pensar,
esse amor, ele, em muitos casos, acabou tendo vantagens, porque você acaba tendo ficar mais tempo em casa com essa pessoa e poder viver de forma mais plena esse amar, e de outros não, porque ao estar mais perto, perceberam-se coisas e fatos que percebeu que talvez aquele amor era apenas uma ilusão. Quando o amor caiu no real, caiu no estar junto e não momentos juntos, esse amor se desfez. Então nós percebemos muitos casais que acabaram terminando porque o excesso de convivência traz o excesso de defeitos, né? Ou o excesso de incompatibilidades de pessoas. Então nós percebemos que o que nós idealizamos no Eros, às vezes, não é o que nós vivemos na realidade. E eu achei interessante refletir esse momento da pandemia, que é o quanto nós realmente conseguimos estar um com os outros. E eu falo nessa questão do amor de casal, inicialmente, depois eu vou falar dos outros. Que é o quanto, principalmente, eu consigo lidar com os defeitos de quem eu estou junto. Porque as qualidades é fácil de viver, porém, viver com os defeitos do outro, até certo ponto eu consigo, porque eu saio, eu trabalho, eu tenho os amigos, eu tenho os meus hobbies, porém, ao ser privado de todas essas outras questões, eu me vejo perante o outro. E o outro, em sua essência, são também os seus defeitos. E eles começam a ficar muito evidentes, essa evidência começa a nos saturar, e ao nos saturar começamos a ter muitos atritos, ao ponto de percebermos justamente muitos casais que se separaram. Inclusive, é até interessante pensar nisso, que houve um grande aumento da violência doméstica, né? Nesse tempo de pandemia. Por quê? Os casais tendo que se ver dentro do mesmo cômodo, e pensando ainda mais em comunidades, que o mesmo cômodo são todas as pessoas juntas, e não tendo tanto, eu não posso trabalhar porque o trabalho está fechado, eu não posso pegar o ônibus porque não tem ônibus. Eu me vejo cerceado, se eu tenho um esfogo que seja ir no bar, fazer alguma coisa, também está fechado. Eu me vejo numa situação de confinamento, eu me sinto preso. Então, isso aumenta, obviamente, o contato, aumentando o contato dentro de todas essas dificuldades que já é de se viver. E ainda de frente de toda a forma que eu tenho que lidar comigo mesmo, dentro das minhas próprias angústias, dentro dos meus próprios medos, eu percebo que isso vai fazer com que essa relação acabe, infelizmente, desaguando e muitas vezes em violência, né? Então, é perceber que, por um lado, estamos em relações saudáveis, e as relações saudáveis se fortaleceram, mas relações que, por um momento ou outro, por situação ou outra, se fizeram, mas que nunca houve realmente o amor ágape, né, que é o amor mais das coisas, o amor por tudo, aquele amor, o que é o outro amor, que é o pragma, né, que é o amor duradouro, é o amor pragmático. Esse amor se percebeu vazio, ou se podemos dizer que se é que houve o amor, e não simplesmente uma união de ocasiões, né? Porque é interessante a gente perceber, inclusive, como que os casais se formam, né, ou se formaram, ou por amor ou por conveniência, ou por necessidade, ou por carência, né? E percebemos o quanto que essas relações elas foram se tornando, nesse momento que nós vivemos, evidentes, né, que não era realmente um amor verdadeiro, era só uma coisa situacional. E a outra parte que eu acho que é interessante a gente perceber, dentro desse amor universal, que é o amor que nós temos um com o outro, quanto que nós percebemos a questão de cuidar cada vez mais um do próximo, né? É claro que, assim, exceções à parte, até porque é um pouco difícil falar sobre isso num mundo político tão polarizado, né? Porque às vezes parece que se ama apenas aquele que se concorda, né? E não se faz o amor até na discordância. E eu acho que é até difícil pensar nisso hoje, tamanha polarização que nós vivemos. Porém, dentro dos nossos grupos é interessante nós percebemos o cuidado que houve um com o outro, que a gente estava comentando um pouquinho antes com a Adria também, o quanto que é interessante percebermos que é o amor storge, né, que o grego chama, que é o amor familiar,
o tanto que isso acabou unindo muito as famílias, né? Então, não só dentro do próprio núcleo familiar, mas também com as outras famílias. Você cuidar do próximo porque você percebe que a dificuldade aumentou, né? A pobreza aumentou, a fome aumentou, né? Não temos escolas nem para levar os filhos, onde já se tinha merenda, né? Então, esse cuidado teve que ser maior, esse grupo de apoio teve que ser cada vez mais fortalecido nesse momento, né? Então, a gente percebendo essas formas de amar, a gente vai percebendo o quanto que é a nossa sociedade, né? Que o momento que a gente vive foi transformado, porque nós vivíamos já numa certa rotina, uma certa forma, já estar acostumado a não levar daquela forma e muito nos foi tolhido, muito nos foi retirado e tivemos que nos readaptar nessa nova realidade da pandemia. E uma última forma, que eu estou querendo ser bem breve para a gente não alongar muito, que é o finaltia, que é o amor próprio. É a forma que justamente a psicoterapia vem resgatar, e eu gostaria até de finalizar muito com isso daí, que é o quanto eu me amo, o quanto eu me aceito, o quanto que eu percebo que eu estou fazendo o caminho que é melhor para mim, né? É claro que não pensando numa questão egoísta de não me cuidar com o outro, mas é aquela velha história onde para eu poder cuidar de alguém, eu tenho que primeiro conseguir cuidar bem de mim, porque se eu não me cuido, eu não consigo cuidar bem do outro. Então, essa questão do amor é muito interessante perceber o quanto que nesse momento, às vezes até a gente esqueceu de amar a si mesmo, o quanto que eu poder me cuidar. Então, ele sacrifica para um lado, sacrifica para o outro, cede para cá, cede, porque a gente tem que dar conta disso tudo, né? Então, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar das nossas famílias, nós temos que cuidar de nós mesmos dentro de uma pandemia. Então, esse olhar, voltar esse olhar para nós, voltar esse cuidado para que nós, ao cuidarmos de nós mesmos, estou pensando até nas mulheres, ao que ela possa falar, que ela possa ter um grupo de apoio, ao se colocar ali e se cuidar, ela vai poder cuidar melhor da sua família, melhor dos seus filhos, vai ser um movimento interessante que é de dentro para fora. E às vezes a gente acaba se levando muito do nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade, na nossa rotina, né, de dificuldades, que é sempre de fora para dentro. Então é interessante, às vezes, a gente voltar um pouquinho nesse levar o amor de dentro, né, se transformar, se gostar, para poder se permitir, até a questão do denunciar, do estar fortalecida para fazer isso, estar empoderada para isso, né, e como eu vou reestruturar a minha vida, como eu vou me reestruturar como pessoa, como mulher, e dali eu poder tomar atitudes mais claras, com mais conhecimento, com até, inclusive, são as redes de apoio, né? Então, fazer uso dessas redes de apoio, entender que não estou sozinho, né? Então, resumidamente, né, que eu não vou querer me alongar muito, mas são essas várias formas de amar que a gente percebeu que foram alteradas durante a pandemia, algumas para um lado bom, mas muitas realmente não a nosso contento, não, digamos que evoluindo a sociedade, mas regredindo muitos estágios. Mas eu acho que é interessante perceber que até nessas formas, né, na necessidade se criou a oportunidade, na necessidade se criou essa oportunidade de fazermos essas parcerias e criar uma rede maior de apoio. Então, agradeço demais essa oportunidade de estar batendo um pequeno papo, uma reflexão rápida sobre os amores em tempos de pandemia. Tá. Ô, Bruno, quando você faz essa colocação, inclusive no início, né, antes de começar a conversa com o grupo, a gente estava falando justamente nessa questão, né, que a gente vai ter que ter outro olhar e ter outro tipo de vida após pandemia. Isso vai ser importante para todas nós. O mundo inteiro vai ter que ter essa reflexão, né? Já estamos tendo essa reflexão de que as formas de relacionamento elas vão mudar, as nossas formas, né, de se relacionar com as pessoas tem que ser de outras maneiras também. E quando você coloca essa questão, né, que as formas de amar foram alteradas, a gente percebe agora quando algumas pessoas nos colocam, né? Nossa, com essa pandemia, agora que morreu uma pessoa na minha família, que adiantou o dinheiro que eu tinha? Se eu tivesse realmente feito, assim, uma colega minha, ela fez essa colocação, que adiantou o dinheiro que eu tinha.
eu podia ter amado muito mais essa pessoa e não amei, né? Porque o que eu tenho agora já foi, que era aquela pessoa que eu mais amava, mas, porém, eu não me dispus a isso. E, ao mesmo tempo, esse fortalecimento, né, que você fala que nós temos que ter, que nós todos temos que ter, um se apoia no outro, né? Isso é muito bom, porque até nós, da Casa da Mulher, temos que nos fortalecer também, porque a gente vive na violência diária. O nosso dia a dia é dia com violência. Tem dia que a gente passa o dia inteiro, certo? Não agora na pandemia, que diminuiu muito a ida das mulheres até a Casa da Mulher, mas tem dia que a gente fica o dia inteiro ouvindo violência, 3, 4, 5 pessoas num dia, né? Colocando seus problemas, as suas formas de se relacionar, e chegamos à conclusão, gente, a gente vai ter que se olhar também, de que forma a gente vai nos fortalecer, estamos juntas para justamente a gente prosseguir. Isso é muito importante, né? Mas eu gostaria também, Bruna, além de você falar sobre isso, ouvir a fala de quem está aqui. A Cacá está aqui, a Aline, a Jaqueline, acho que a Judete entrou agora também, né? De que cada uma falasse um pouquinho do como é que está se sentindo, o que poderia estar colocando para nós também aqui no grupo, né? Porque todas nós aqui temos muitos saberes para fazer uma troca. Cacá, quer falar? Adria, vim ouvir você e o Bruno, que inclusive é meu contemporâneo de UEL, faz uns 20 anos que eu não vejo, estudava com Esse uma amiga minha. Eu sou uma fatalidade na vida das pessoas, em algum momento eu apareço. Se isso é bom, se é ruim, eu não sei. Mas eu acho complicado essa questão da polarização, né? Porque hoje em dia a gente tem limites éticos muito sérios, né? Não é mais como torcer para um determinado time de futebol ou outro. Eu acho muito difícil você amar o diferente a partir desse momento em que o diferente está inviabilizando um processo político, está causando mortes, está se responsabilizando nada, né? Que é dever do Estado se responsabilizar por uma situação de saúde pública com a pandemia. Eu não sei se eu tenho essa nobreza de amar o diferente, não. Eu acho que o meu limite é o discurso de ódio, o meu limite é um limite ético. Eu posso, no máximo, respeitar, né? Mas amor a esse diferente aí eu não consigo. Eu gosto de pensar assim, perdoai-vos, pois eles não sabem o que estão fazendo. Não, só que eles sabem o que estão fazendo. Sabem sim. Sabem o que estão fazendo, sim. Eu gosto de acreditar ainda na humanidade, então prefiro pensar que no fundo eles não sabem. Gente, vocês se sintam à vontade para falar, a Aline, a Jaqueline. Eu gostaria de agradecer a participação, primeiramente, falar uma boa noite para todos. Eu vou muito pela vertente da parte do egoísmo, né? Da gente estar olhando agora para o nosso egoísmo, para a gente estar agora tentando uma desestruturação desse egoísmo, né? De estar buscando a nossa essência e tirando um pouco do ego de que a gente vive tão automático nessa modernidade de hoje em dia. Então, buscar essa essência justamente, praticamente feminina, também nos homens, a parte feminina também nos homens, de fortalecimento, de essência, de sensibilidade, de amor ao próximo, dessa humanidade que eu também acredito que ainda está em uma evolução muito longa, muito próspera, com todos os problemas. Eu ainda acredito na prosperidade da evolução humana e estamos aqui para isso, na desconstrução desse egoísmo. Não o egoísmo no sentido negativo da palavra, mas no sentido estrutural do nosso ser mesmo, né? Que nós carregamos, né? Essa parte do ego. Então, acredito muito nessa parte essencial, nessa parte viva, nessa parte feminina, unida, para ter todo o apoio, para a gente poder buscar
ajudar o próximo. Obrigada, Aline. Até Mas porque, antes, como terapeuta, desculpa, Adri, mas só para complementar o que a Aline está colocando, porque é uma parte. Oh, desculpa. o Rosa está pedindo se a gente autoriza essa gravação. Desculpa, não falei isso no início. Se vocês autorizam essa gravação. Vocês podem se pronunciar do sim ou do não. Responda no chat, gente, quem autoriza a gravação. Karina, Fafá, Aline, Jaqueline, vocês autorizam essa gravação? Legal. Então, Bruno, fala. Não, era apenas para complementar o que a Aline está falando, que assim, dentro de psicoterapia, com exceções, obviamente, dos psicopatas, né, dos que sofrem uma psicopatologia, nós temos que, acima de tudo, acreditar que as pessoas são capazes de mudar, né? Nós temos que acreditar na mudança. A gente tem que acreditar que o ser humano ele é sempre um ser em construção, que às vezes, obviamente, por motivos da vida ou de histórias, de situações, ele pode se desviar de um caminho do bem, pensando de uma certa forma por esse lado. Porém, a gente tem que acreditar que são capazes de mudar, né? Então, por isso que eu brinquei assim, eu ainda acredito na humanidade, né? Porque com as raras pessoas que realmente sofrem de uma psicopatologia grave, que sabemos, né? Nós percebemos justamente que o resto, às vezes, a gente se sente naquela questão do sentimento de grupo, a questão de você não conseguir ainda, dentro de uma maturidade psicológica, assumir uma postura, saber dizer um não, ou simplesmente acolher a ignorância alheia, por falta de informação, por falta de boa vontade, por falta de qualquer outra questão que acaba influenciando no posicionamento, né? Mas eu gosto muito de pensar na questão assim do poder de transformação do grupo. E como a Aline colocou, eu acho que é interessante que o olhar feminino ele é um olhar diferente, porque ele é um olhar mais do cuidar, né? Então eu gosto muito dessa questão de poder trazer mais esse olhar para a sociedade, para tentar entender principalmente essas questões dentro da psicoterapia. E esse empoderamento vem através desse olhar do feminismo, da mulher com ela mesma, né? Mas a Cacá, ela colocou uma coisa muito importante, né? Quando ela coloca a questão da... É complicado essa popularização, né? Que nós estamos num processo político muito grave, certo? E essa questão de amar os diferentes, né? Tem limites éticos? Tem. A gente sabe que a gente convive com pessoas que pensam parecidas com a gente, né? Mas tem pessoas que a gente realmente não consegue realmente com que ela pense de outra forma. E não sei se nós somos teimosos, que vamos tentando, se não temos que tentar, né? Mas a gente sabe que nós somos um ser em construção, mas nós, como mulheres, somos teimosas, né? A gente tenta, até onde dá também, né, Cacá? Não tem. Pô, não dá mais, acabou, pronto. Giovana, você queria falar? Não, eu acho que eu ia falar que é difícil amar quem não respeita os direitos humanos, né? É difícil. Mas a gente tenta acreditar no povo brasileiro, principalmente, entender que a maioria pode mudar, pode ter essa mudança social, fazer essa mudança social. É só pensar no voto. É só ir lá na urna e votar direito, eu acho. Votar em quem respeita os direitos humanos, que é o principal. Jaqueline, mas tem pessoas que eu não estou vendo. A Judeta, ela entrou? Jaqueline, Judete, fique livre para vocês falarem. Jaqueline? Boa noite, gente. É que o meu microfone estava fechado. Adria, eu gostaria de ouvir mais pessoas que ainda não falaram, para eu acompanhar um pouco a linha de raciocínio e me manifestar depois. Tudo bem assim? Eu justifiquei a sua ausência no início, viu? Então, a sessão hoje foi muito pesada, acabou agora há pouco e a gente ainda recebeu uma visita, né? Então, está meio
meio difícil, mas eu estou acompanhando o raciocínio de vocês, eu quero ouvir mais algumas pessoas para poder depois dar uma singela contribuição. Tá legal. Tem a Jaqueline. Oi, Adria, meninas, professor, boa noite. Eu sou a Jaqueline, eu faço parte da equipe Oráculo, tá? Junto com o professor Bruno. Hoje eu vou falar pouquinho, que eu sou tímida, viu, gente? Então, assim, é só mesmo para poder me apresentar para vocês. A gente está com a Aline também, né? Que é uma das nossas parceiras, psicóloga também. Então é isso, é mesmo mais para me apresentar, tá? Para todos. Tá legal. Qual vai ser a sua contribuição, Jaqueline? Nesse assunto? Não, eu estava acompanhando, é muito importante, sim, essa roda de conversa, principalmente, assim, voltando um pouco para o que a Casa da Mulher, né, é o trabalho da Casa da Mulher. Vou fazer até um relato aqui para vocês, breve, né? Recentemente eu tive um acompanhamento de uma violência doméstica, né, de uma pessoa próxima. Como essa pessoa ela não tinha com quem ela teve essa violência, né, doméstica, foi até próximo dos meus pais, né, que a Judete conhece, mora lá no bairro. Então ela não tinha com quem fazer esse acompanhamento, né, na delegacia, né, e eu também não sabia como funcionava. Então, acompanhei ela, fui até a delegacia. Nesse tempo de pandemia, a gente não está podendo entrar, né, na delegacia. O único e exclusivo depoimento que é feito pessoalmente é a violência contra a mulher. Vocês devem saber disso, né? Então, assim, qualquer outro assunto é resolvido tudo pela internet, né? Então, eles estão dando ouvido, estão dando voz a isso, né? E não somente como companheiros, né? E eu estava lá, eu percebi que teve também filhos que violentam as mães, né? Violentam as mães. Então, assim, é muito complexo, né? Esse universo que a gente fala, né? Sobre a violência doméstica. Então, assim, hoje, o olhar que está tendo era um pouco melhor, né, do que antigamente, era um pouco mais escondido, né? Talvez essas mulheres, esse trabalho que a gente pensa em fazer, né, que a gente está começando a levar vocês, né, para as comunidades, também a voz delas não saber como lidar com isso, né? O acompanhamento após isso, tá? Eu vou lá, eu vou fazer o boletim de ocorrência e isso vai ficar como? Como eu vou me proteger, né? E hoje tem um aplicativo que é muito fácil, né? E muitas delas, pelo que eu percebo, não quer levar adiante pelo processo que é, né? Talvez, assim, um processo de orientação, que é o que eu penso que vocês já estejam fazendo, né? Nas comunidades, possa dar mais voz para elas, né? Então, assim, é muito importante. Eu estou muito feliz mesmo de poder participar desse projeto. Eu agradeço muito, eu tenho contato com a Judete, né? Eu agradeço muito pela essa oportunidade, né? Mas é isso, é só mais esse relato mesmo, para poder contribuir um pouquinho. Tá ok. Tem mais alguém que queira falar? Ô, Adria, eu queria só fazer um comentário em relação ao que a Jaqueline disse. Eu venho de São Paulo, né? Eu estou passando a pandemia em Ribeirão Preto, e o ano passado eu fui acompanhar uma vítima de violência até a delegacia. A minha formação é jurídica, não é da psicologia, e eu percebi que na delegacia da mulher tinham cartazes dizendo que era proibido acompanhante. Eu entendo que tem a questão sanitária, né? Da pandemia, mas eu estava lá com uma vítima de violência na hora do almoço, não tinha mais ninguém para ser atendido, e eu venho de uma organização feminista, que é a União de Mulheres de São Paulo, e a gente tem por hábito fazer sala de espera em delegacia, porque é o lugar mais hostil para uma mulher vítima de violência ser atendida. Dificilmente a equipe vai ter uma formação em gênero, dificilmente vai se dar um encaminhamento até jurídico adequado, né?
Então, eu acho que com o estabelecimento dessa parceria de vocês, seria interessante se mapear as comunidades, as demandas dessas mulheres, né, onde a gente pode cobrar, inclusive, do poder público que se estabeleça centros de referências, mas eu acho que criar um diálogo em rede, né? Eu consegui mapear poucos serviços oficiais, eu acho que aqui em Ribeirão só tem o NAEM, né, e essa Delegacia da Mulher, que não estão se conversando de maneira correta, né, e eu acredito que talvez vocês que são da casa, né, eu estou vindo de fora, ninguém me conhece aqui, até a própria vereadora a Gildete, que eu estou conhecendo hoje, tem um diálogo com a DDM, né, com a Delegacia da Mulher, para que esse cartaz não continue lá, porque já é um lugar muito difícil para uma mulher estar, em qualquer situação, né, principalmente nos casos de violência doméstica e de violência sexual, é a única hipótese em que você vê uma culpabilização da vítima, né, que se questiona o comportamento dessa mulher. Então, eu acho muito importante também tirar o foco da Delegacia da Mulher, porque muitas vezes é o que você falou, Jaqueline, o atendimento psicológico vai propiciar que essa mulher se fortaleça e escolha um caminho que não a prisão do agressor, né? E quando a gente vê político falando em época de eleição, quando se fala em violência doméstica, você pensa só em pôr polícia na rua. E não é isso que a gente quer, né? A mulher é o centro dessa política pública. Então, ela tem que ter o direito de opinar. Por isso que eu acho fantástico que tem essa parceria. Eu acho uma oportunidade para se mapear a rede e a necessidade das comunidades mesmo para se desenvolver serviços através do poder público, né? E é ótimo ter um mandato coletivo aqui presente, né? Com a vereadora Judete Zilli, com a Adria, que também faz parte desse mandato, para que a gente possa pautar essas políticas e não deixar para o Estado, que sabe tão pouco sobre a demanda das mulheres, né? E se alguém puder pedir para tirar essa placa da delegacia, pelo amor de Deus, né? Eu vou deixar essa parte para a Judete falar, porque a Judete, até dezembro de 2020, ela era presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ribeirão Preto, né? Que nós somos, inclusive, cofundadora do próprio Conselho da Mulher de Ribeirão Preto. Mas essa questão da rede aqui em Ribeirão Preto, ela é muito complicada, Cacá. Faz mais de 10 anos que a gente vem discutindo a rede dentro do Fórum de Ribeirão Preto, com reuniões, com vários segmentos da sociedade e do poder público também, educação, saúde, Secretaria da Assistência Social, o próprio pessoal do Fórum, doutora Carolina Gama, Polícia Militar, né? E a gente não consegue realmente montar essa rede, que a gente fica vários meses discutindo, saem assim várias propostas, a gente não consegue avançar, por quê? O próprio poder público ele vai se afastando dessas discussões. São discussões que não interessam para o poder público. Olha, eu, a Judete e a Silvia, mais de 10 anos, né, Judete, que a gente participa dessas discussões. Cada grupo que chega, vamos fazer. Tentamos fazer agora com a Carolina Gama, ela não deu conta, porque a coisa é complicadíssima. As políticas públicas aqui em Ribeirão Preto, em relação aos direitos das mulheres, são pouquíssimas. Se a gente pegar a linha do tempo, a cada entre 10 ou 9 anos é que acontece uma política pública. E quando chega um executivo conservador, como nós temos agora, a Coordenadoria da Mulher ela foi desativada no primeiro governo do Nogueira. Ela foi desativada e está desativada até hoje, com todo o movimento que o movimento de mulheres fez, com mais de 1.500 assinaturas na Praça 15, passeata, não conseguimos sensibilizar, né, o Poder Executivo, né? Mas essa questão da delegacia é uma coisa que dá para a gente, sim, junto com o Conselho da Mulher, porque o Conselho é formado de vários segmentos sociais, 9 segmentos da sociedade civil e 9 também do poder público, né? Mas acredito que o segmento da sociedade civil tem como a gente se mobilizar, sim, para estar trabalhando com essa questão da delegacia da mulher, que é precária, muito precária. Sabe, atendimento, se me engano, está sendo feito por homem, tem uma nova delegada agora que nós não conhecemos ainda, né? Mas é uma forma da gente, de um trabalho que a gente já pode estar fazendo para tentar melhorar, né? E essa questão do acompanhante, a mulher, ela só é bem atendida quando ela chega com uma organização social junta.
Se ela vai sozinha, ela é massacrada, certo? Mas como você chega com a Casa da Mulher ou com uma outra OSC, em defesa das mulheres, o atendimento é outro. Nossas mulheres já estão orientadas, quando chega nas questões da Defensoria Pública, no dia das audiências, se não foi o defensor que te acompanhou durante todo o teu processo, não aceita a audiência final. Fala que você quer a defensora que te acompanhou. Isso já aconteceu com 3 mulheres nossas. Elas se recusaram. Não vou fazer audiência. Você nunca esteve comigo, você não sabe o meu problema, eu quero fulano de tal. Certo? E foi adiada, né? Sabe? A gente tem que fazer porque as mulheres se empoderem dessa forma também, né? Mas aí, essa questão da rede, a Judete, ela quer dar a contribuição dela, eu vou deixar para a Judete. Judete, é você. Boa noite a todas, boa noite, Bruno, boa noite, Alex. Eu não vi mais outras pessoas que estão participando dessa live. Oi, Alessandra. A Jaque eu conheço também desde criança, a Aline, a Karina não conheço, a Samira. É um prazer imenso poder participar dessa roda de conversa com vocês. Boa noite, gente. Beijo. Alessandra. Oi, Alessandra. Alessandra é diretora da Casa da Mulher, viu? Eu tive o privilégio aí de ser procurada pela Jaqueline, pelo Bruno, e de conhecer o projeto que o grupo pretende estar fazendo agora junto às comunidades e à ONG Casa da Mulher. E, desde o início, muito me chamou a atenção o tema, né, da nossa roda de conversa. Amor em tempos de pandemia. Eu queria, na verdade, falar sobre isso, entende? Eu acho que a pandemia, ela mexeu tanto com a vida das pessoas, com as emoções, com as questões sociais, com tudo, que eu acho extremamente importante que a gente tenha canais de diálogo, de troca de experiências, onde a gente possa trazer temas tão caros e que não podem ser compartilhados em qualquer espaço, ou pelo menos não pode ser compartilhado na maioria dos espaços. Então, quem tem a oportunidade de fazer uma terapia, né, de ser acompanhado numa análise, ela vai ter a oportunidade de se expressar dos seus medos, das suas angústias, desse suposto amor, e ao passo que, se ela não tiver esse espaço, dificilmente ela poderá fazer isso. E aí, o que eu estou tentando trazer com essa questão? Para mim, o amor, como outros valores, como também a família, como também o casamento, como também o sistema patriarcal, o afeto, a adolescência, a maturidade, são coisas construídas histórico e culturalmente. E aí, por conta disso, talvez nós mulheres aí tenhamos um potencial muito maior em algumas características que nos ensinaram há milênios e desde sempre, desde muito pequena, cada um na sua realidade, a gente veio reproduzindo isso ao longo da vida. Reproduzindo e trazendo para nós essa responsabilidade de sermos amor o tempo todo. E aí eu questiono isso sim. Porque Sartre dizia, né, o inferno são os outros, mas no inferno também é a gente, né? Então, qual será o sentimento verdadeiro que me move a travar questões políticas extremamente difíceis, árduas, que não são resolvidas a médio e algumas nem a longo prazo, e que, ao contrário de me dar prazer, pode sim provocar um sistema interno de angústia, de dor, de sofrimento, mas que também se mistura com esperança, com empatia, com uma vontade doida de fazer alguma coisa para mudar o mundo. Então, assim, eu dou a esse sentimento, a essa consciência que nós temos e que a Giovana bem pontuou,
o nome de compromisso. Então, eu posso denominar isso como amor. Eu entendo a necessidade, os direitos humanos das pessoas, e eu respeito a realidade de cada um e cada uma. Isso faz com que eu tenha o compromisso de buscar as transformações necessárias para mudar a minha vida e a vida das outras pessoas. E aí eu quero dar um depoimento muito particular. Eu me reconheço feminista desde criança pequenininha, mesmo sem saber de nada. E quando eu estava com 20 anos com o bebê no colo, completamente perdida e já sabendo que tinha dado um rumo que não era aquilo que eu queria para a minha vida, eu me pus a avaliar a minha vida e a vida das mulheres que naquele momento viviam comigo no quarteirão e no bairro que eu morava. E que eu moro até hoje, que é um bairro periférico, e as mulheres tinham a mesma idade que eu, todas começando a vida, com filho novo e tal. O que eu reconheço hoje, depois de anos de análise, de vivência e de muita maturidade? Foi uma indignação pessoal, foi uma revolta pessoal e uma maturação ainda muito cedo, que me fez perceber que as coisas que aos 20 anos me faziam sofrer eram questões sociais e não eram só minhas, elas pertenciam a todas as mulheres daquela geração, e que algumas viviam em situações muito piores que as minhas, e ainda não tinham consciência da situação que vivia. Por querer transformar a mim mesma, e por ter essa indignação que eu trago para o campo social, eu busquei sempre estudar, aprender mais e a entender que era necessário transformar isso. É claro, foi o movimento feminista que clareou minhas ideias, que me trouxe essa lucidez política, no sentido de me perceber como um corpo de direitos, um corpo que tem total liberdade de assumir a vida, de ser e de fazer dela aquilo que almeja, mas que também me trouxe esse compromisso, e que ele não é leve, que ele não é só prazeroso, mas que muito além disso, ele me faz estar sempre confiante, no sentido de acreditar nisso que o Bruno falou, e que a pedagogia me trouxe muito fortemente. Nós somos seres em construção o tempo todo e inacabados, sempre inacabados, mesmo que com 90 anos. Então, se eu sou um ser inacabado, obviamente que eu aprenderei sempre outras coisas, e obviamente que eu poderei mudar minimamente as coisas que primeiro me afetam. E a partir disso, eu poderei ter mais ou menos condições de intervir naquilo que é político, social, e naquilo que trata das relações interpessoais. Eu vejo isso como um movimento simbiótico, né, e é uma coisa que não tem dissonância de forma alguma, e eu acredito piamente que tudo aquilo que eu busco fazer para as outras pessoas, ela tem que reverberar para a minha vida, e o contrário também, né? Todo conhecimento, toda maturação, ela tem que vir no sentido de que eu consiga transformar a mim mesma, que eu consiga melhorar a minha vida, mas eu não posso parar nisso. Por que não? Porque o compromisso, os direitos que eu reconheço humanos das outras pessoas, dentro de um contexto pandêmico infernal, de uma crise política, sanitária, econômica, e de uma crise humana também, me faz pensar que isso só reforça os valores humanos que nós já temos e que nos faz acreditar nessa possibilidade de, junto com outras pessoas, encontrar mecanismos e caminhos que sejam possíveis de transformação da realidade. Então, Karina, fico muito feliz de tê-la em Ribeirão Preto, eu conheço a União de Mulheres desde lá do começo da década de 90, gosto, admiro muito o trabalho, e a gente faz uma luta, assim, bastante grande em Ribeirão Preto há décadas.
E Ribeirão Preto é uma cidade, é uma fazendinha de porteira fechada. Uma cidade extremamente conservadora, era a Califórnia brasileira, hoje é o polo do agronegócio, né? Então, assim, a gente vê pela forma como a política acontece, o quão conservadora é, moralista, enfim, num momento aí que o Brasil todo caminha para esse conservadorismo, esse moralismo social e também religioso muito agudo, né? E que faz com que a gente enfrente de frente todos esses desafios apresentados. Então, Bruno, eu denomino o amor hoje como essa consciência pessoal, social e política que me faz acreditar no potencial de todos os seres, né, de todos os seres humanos, no sentido de que cada um traz em si um potencial capaz de mudar a sua vida para que ela consiga lidar com tudo aquilo que aparece na sua vida, como as contingências da vida, com muito esforço, mas se isso for feito através dos caminhos que nós procuramos, que é sempre estabelecendo ponte com as outras e com os outros, esse caminho ele pode ser facilitado. E quando eu faço uso dessa fala, obviamente que eu estou falando daquilo que a sociedade taxa como normal, né? Vamos pôr aspas aqui para abrir e fechar, do ponto de vista de uma pessoa que possui esses recursos internos, os recursos sociais, financeiros, que lhe permite buscar os meios capazes de superação. A gente sabe que a imensa maioria das pessoas não possuem isso, e eles estão em um outro grupo que a gente precisa olhar com muito cuidado, muito cautela e com muito mais compromisso ainda. Eu queria muito ter participado dessa roda de conversa desde o início, tá? Mas desculpe se eu falei muito, e assim, já me comprometo antecipadamente com todas e todos vocês de a gente repetir essa dose. Por quê? Porque eu acho que nós podemos dividir isso em duas questões, e que são muito importantes. Uma, que são das políticas públicas, da rede de proteção, dos direitos humanos das mulheres, e que aí está envolvido a questão da violência contra a mulher e o feminicídio, fortemente. E uma outra, Bruno, que eu gostaria de poder também compartilhar do conhecimento e da experiência do grupo de vocês, né? Para quê? Para a gente poder esmiuçar isso. Porque, como eu disse, é tão raro as pessoas falarem de sentimentos, de valores, e é raro na escola, desde a educação infantil até o curso superior, é raro na vizinhança, e está cada vez mais difícil, tendo em vista aí todas as questões tecnológicas que nos afastam cada vez mais desse contato, dessa interação. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado de ter espaços onde a gente possa falar, sobretudo, dos sentimentos que nos afligem, mas não só isso, fazendo ponte e apresentando alternativas, caminhos e solidariedade também, né? Muita empatia e muita esperança. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que isso é uma coisa absolutamente feminina, embora a gente tenha que reconhecer que existem homens muito comprometidos com isso e são sempre muito bem-vindos e necessários. A gente sabe também que as nossas lutas no âmbito do reconhecimento dos nossos direitos e de todas as lutas políticas e sociais, elas só acontecerão efetivamente em conjunto com toda a sociedade, homens, mulheres e toda a comunidade LGBTQI+. Nós não podemos nunca nos esquecer desses recortes, né, que todos
todos esses segmentos têm que são necessários para qualquer tipo de avaliação. Então, eu me coloco à disposição. O mandato do Coletivo Popular é um mandato feminista, anticapitalista, antimachista, que tem esse compromisso e que ele necessita ser dialógico o tempo todo, porque a gente acredita fundamentalmente nessas pontes que a gente faz. Nós fizemos muita ponte para estar aqui, e isso continuará sempre, porque é assim também que acontece e deve ser a política. Então, estamos à disposição e já vamos marcar logo outra live, tá, Jaque? Tá, Bruno? E sinto muito, mas eu queria muito ouvir todas vocês. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu acho importante a gente marcar outras lives, Judete, até para você estar presente. Você tem muita contribuição para dar, a gente sentiu falta da sua fala aqui. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, que já faz mais do prazo que a gente tinha dado para a live, que era 1 hora, já está quase 2. Eu acho que a Alessandra quer falar um pouco, né, Alessandra? Se quiser falar um pouquinho, fala, traz sua consideração, e aí depois a gente encerra. Bom, gente, Giovana, primeiramente, muito obrigada por você ter me mandado o link. Tá, ô Bruno, primeiramente foi um prazer estar conhecendo você mesmo à distância. Inclusive, eu procurei aqui na minha prova de geografia sobre romance, tá? E aí estava totalmente invertido, que eu estou fazendo prova. Judete, a sua fala foi tão importante, porque eu fui lembrar da minha irmã, sabia? Lá em 1983, eu tinha 6 anos de idade, quando a minha irmã, naquela época, ela, sabe, ser mãe solteira era muito difícil, era um preconceito muito grande. Hoje ela tá com Deus, e minha própria mãe acabou colocando a minha irmã com filho e tudo, porque minha irmã era mãe solteira. A minha mãe colocou a minha irmã na rua, debaixo de chuva. Isso me lembrou muito, sabe? Suas falas acabou de me lembrar muito. Isso dói muito de mim, gente. Desculpa, gente. Me perdoa. 1983, ser mãe solteira, já era escorraçada pela sociedade. Imagina ser colocada, igual ela foi colocada para fora, debaixo de chuva, com o filho. E eu, com 6 anos de idade, eu assistindo aquilo, sabe? Gente, vocês me perdoam. Mas aí, Judete, você, sabe, falando sobre, sabe, um ato de amor, como que a gente consegue. E eu me coloquei, sabe, eu acho que ali, naquele momento, eu já comecei a pensar no sabe, pensar no assunto de feminista, vendo a situação da minha irmã, sabe. Então ali, naquele momento, eu acho que eu já estava no sangue, mesmo hoje, né, passando por tudo que eu passei. Quer dizer, às vezes eu me pergunto, por que Deus levou ela e me deixou, né? Eu acho que é porque eu acho que tá no sangue, eu tenho mais força, né? Tá, desculpa, gente. Muito obrigada pela sua fala, Judete. Me relembrou isso e me fez mostrar o quanto ainda eu tenho que lutar e muito. E uma outra última questão também é sobre o que aconteceu no Fantástico, que eu conversei ontem com a Adria, gente, as nossas vereadoras trans estão sofrendo ameaças. Acho que vocês devem estar sabendo, né? Então sim, eu tô pedindo uma aliança, porque a gente precisa se unir para ajudar elas, né? Porque quem mandou matar a Marielle está querendo mandar matar elas também. Tá bom? Gente, muito obrigada a todas. Me perdoa, tá? E obrigada, Giovana, que é minha empresária de sempre. Eu te amo, minha amiga.
e me perdoa, mas foi assim que eu acho que foi assim que começou minha luta pelo né, contra o feminicídio, e foi ver minha irmã sendo colocada para fora de casa. Tá bom, gente, me perdoa. Sinta-se abraçada, Lê. Mas foi com 6 anos que tudo isso aconteceu. Eu tinha 6 anos, então ali eu já sabia que eu era uma mulher. Ali eu já sabia, né, vendo aquela cena, né? Então, eu acho que ali já estava nascendo no sangue uma Alessandra, no qual hoje eu tô aqui, né? Batalhando, estudando, né? Muito obrigada por tudo, tá? Desculpa aí a minha emoção, a minha lavada de roupa. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Abre o áudio, Adri. Adri, tá sem áudio. Não, no início eu estava conversando com o Bruno, Judete e Alessandra, de estarmos também, né, nós da Casa da Mulher, nós temos que nos fortalecer também. Esse fortalecimento ele é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, né? E quando a Alessandra faz esse desabafo, que a gente conhece a história da Alessandra, né? E temos também outras mulheres conosco, que também necessitam de um fortalecimento, a gente está mais junta, da gente estar conversando, colocando as nossas dores, os nossos amores, né? Aí eu fiz um convite para o Bruno. Bruno, nós vamos precisar de você e do seu grupo também para o pessoal da Casa da Mulher. Isso é importante, né? E quando você fala, Judete, das duas questões, são das políticas públicas e rede de proteção e o conhecimento do grupo, do oráculo, são pontos importantes que a gente tem que debater, sim. Sim. Né? E que a Giovana colocou, cabe lives, né? Sim, cabe, vamos fazer esse trabalho, que é importante, sabe? Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar nesse sentido, a população vai conhecendo o oráculo, sabe? O trabalho vai aumentando para outros setores também. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que os grupos estão aí, os grupos de conhecimento, os grupos de trabalho, eles estão aí para se fortalecerem também. Essa união fortalece todos os grupos. E é importante, né? Porque hoje em Ribeirão Preto, numa cidade machista, racista, sexista, né? Essa proteção e essa união dos grupos, né, das OSCs, ela é muito importante. E a gente sente essa falta, nós sabemos, né, da falta que nós sentimos de os trabalhos estarem em conjunto, um conhecer do outro, né, e se fortalecendo e levando também as nossas propostas para outras rodas de pessoas também. Então, obrigada, viu, Bruno? Bruno, se você quiser falar agora. Só para agradecer, porque eu acho que assim a única forma de vencer o ódio é através do amor. E são justamente essas redes de amor, são essas redes que se juntam, né, em prol de algo maior, que é o que a Judete colocou, que é a questão de você ter um compromisso. É um compromisso com a vida, é um compromisso com o outro, é um compromisso com a esperança, que eu gosto de pensar muito nisso, né, que eu falei que eu brincando antes com a Karina, eu gosto de acreditar na humanidade, eu tenho esperança nela, né, eu tenho que acreditar e, assim, é uma oportunidade, eu acho que é para todos. Então, agradecer a todos que participaram aqui dessa nossa reflexão, né, e vamos tocar o trabalho, gente. É muita coisa para a gente fazer e espero que a gente possa crescer mais essa parceria e que vai ser bom, não é para nós, é para quem precisa. Verdade. Sim. Beijo, pessoal. Obrigado. Vamos marcar a próxima, hein? Algumas pessoas que não falaram, a Maria Malaquia de Sertãozinho, que está aqui, a Rosa, que está, ela que gerou o link para essa live, e a Rosa é uma colaboradora da Casa da Mulher, né? E o Alex, né, que é companheiro nosso, certo? Que estamos sempre juntos nas nossas lutas políticas de Ribeirão Preto, na luta das mulheres também, e queremos, assim, agradecer a todos e todas que estiveram aqui presentes. Bruno, a gente volta a se conversar e vamos fazer um trabalho muito importante para a cidade de Ribeirão Preto. Muito obrigada, gente, para todos e todas. Obrigada, gente. Boa noite. Hein? Beijo. Boa noite a todos e todas. Tchau, Judete. Tchau, Adria. Tchau. Tchau, Giovana. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite para todos e todas.
E saúde, se cuidem. Saúde. Se cuidem, coloquem máscaras. É.